Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 3 de fevereiro. O Senado agora está começando. O crescimento econômico do país, o início dos trabalhos no Congresso e a decisão do Supremo de manter a autonomia do CNJ para fiscalizar e investigar juízes. Destaques da sessão plenária de hoje. Ana Amélia elogiou a decisão tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal, que vai permitir ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, continuar fiscalizando a atuação de juízes sem necessidade de apuração prévia das corregedorias locais. Atualmente, o Poder Judiciário vive uma espécie de crise de identidade, em que julga ser soberano para não perder sua autonomia. Cacildo Maldaner destacou o início dos trabalhos no Legislativo e pediu a criação de mais empregos para a população. De nada adianta sermos o 6º maior PIB do mundo, se a renda per capita de nossos cidadãos está aquém da maioria dos países desenvolvidos. Se não gerarmos oportunidades de emprego e, acima de tudo, se ainda convivermos com a fome e o analfabetismo. Assir Gurkatz lembrou que o país precisa de uma profunda reforma tributária para ser mais competitivo no mercado internacional. Nesse cenário de economia globalizada, a redução da carga tributária sobre a produção de bens manufaturados pelas indústrias brasileiras tem que fazer parte de uma estratégia para evitar a desindustrialização do nosso país. Cristóvão Buarque exigiu do governo mais atenção para a educação de base. O governo federal tem que fazer da educação uma questão nacional. Enquanto a educação de base não for questão nacional, nós não teremos a educação de base que nós merecemos, a qualidade, e, sobretudo, não teremos a educação de base igual no Brasil inteiro. Emocionado, Paulo Paim relatou o encontro que teve no Rio Grande do Sul com uma adolescente em estado vegetativo e cobrou da Câmara a votação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por que, meu Deus, a Câmara dos Deputados não vota o Estatuto da Pessoa com Deficiência que o Senado já votou? Por quê? Por que tanta dificuldade para aprovar uma lei que vai beneficiar 26 milhões de pessoas? Roberto Requião criticou a atuação do governador do Paraná, Beto Richa. Criou mais cargos comissionados, dobrou os salários dos comissionados, criou 2 supersecretarias de Estado, prebendando o seu irmão com uma delas. E Eduardo Suplicy condenou a violência policial na desocupação da favela do Pinheirinho, em São José dos Campos, no mês passado. Os depoimentos dos moradores, autoridades e testemunhas jornalistas que lá estiveram, sobretudo no dia 22 para 23 para 24, indicam que houve gravíssimos abusos cometidos por parte das autoridades policiais. A versão que o PT está dando do episódio do Pinheirinho está hoje na sua linha de prioridade política. Será um tema para ser utilizado nas campanhas eleitorais, eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. A começar pela declaração da Presidente da República, que sem ter conhecimento dos fatos classifica como barbárie aquilo que foi o cumprimento de uma reintegração de posse. Um discurso de propostas, mas em tom de despedida. Foi assim que o presidente do Senado inaugurou os trabalhos legislativos de 2012. O senador José Sarney, que termina o mandato neste ano, defendeu a reforma política, mudanças na partilha de recursos e competências entre União, estados e municípios, além de menos medidas provisórias. Cabe-me. O presidente do Congresso, José Sarney, falou sobre a importância de um parlamento independente para a democracia. Ele voltou a criticar o excesso de medidas provisórias. Elas continuam a ser uma armadilha no aprofundamento da democracia, pela sua amplitude, pelo tempo exíguo para serem analisadas, sendo uma porta aberta para a baixa qualidade de nossas leis e a invasão de dispositivos oportunistas e casuísticos. O discurso do presidente do Congresso Nacional, José Sarney, foi marcado pelo tom de despedida. Ele disse que presidia a cerimônia de abertura do ano legislativo pela 8ª e última vez. O mandato dele como presidente termina em 1º de fevereiro do ano que vem e o regimento impede que ele concorra novamente ao cargo. O mandato como senador termina em 2014, mas Sarney já disse que não vai concorrer nas próximas eleições. 3 vezes deputado, 5 vezes senador,
governador, vice-presidente, presidente da República e sendo uma das mais longas vidas públicas do país. Para o presidente do Congresso, a reforma política continua sendo um desafio. O senador Jorge Viana acha que é possível construir um acordo sobre alguns pontos, mesmo em ano eleitoral. Nós que estamos na política aqui no Congresso temos a obrigação de fazer, sob pena de não estarmos fazendo sequer o dever de casa. O presidente do Senado também prometeu criar uma comissão para estudar o novo pacto federativo. Os senadores aprovaram a medida. Principalmente num ano que é um ano que tem eleição, a gente apresentar uma solução para essa questão da distribuição dos recursos, sejam eles de fundo de participação de estados, de municípios, de royalties, tanto de petróleo quanto do setor mineral, da questão do ICMS, portanto, essa propalada guerra fiscal. Nós temos um desequilíbrio muito grande entre o poder que tem a União e uma redução gradativa do poder que tem estados e municípios nesse processo de administração conjunta. Então nós temos que partir para um reexame desse pacto federativo e, em boa hora, o presidente propõe essa nova discussão e essa nova agenda para o Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Marco Maia, também discursou na cerimônia. Ele citou os projetos de lei mais importantes que a Casa votou em 2011, como a Comissão da Verdade, a Lei de Acesso às Informações Públicas e o Estatuto da Juventude. E comentou os principais desafios para este ano: a Lei Geral da Copa, os royalties do pré-sal e a Previdência do Servidor Público. Também pediu aos parlamentares cautela na aprovação de gastos em tempos de crise internacional. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal devem estar alertas e preparados para, se necessário, votar medidas que protejam nossa economia, nossas indústrias, nossos trabalhadores, enfim, o nosso país. Os poderes judiciário e executivo também participaram da solenidade de abertura do ano legislativo ontem à tarde. O ministro Ricardo Lewandowski destacou a parceria com o legislativo para tornar a justiça mais ágil. E em uma mensagem de quase 40 minutos, a presidente Dilma Rousseff apontou prioridades para 2012. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffmann, trouxe a mensagem do Poder Executivo ao Parlamento. No documento lido pelo primeiro secretário da mesa do Congresso, o governo reafirmou o compromisso com o desenvolvimento sustentável. No ano em que as grandes potências mundiais cresceram pouco, ou em alguns casos retrocederam, o Brasil manteve-se em crescimento com inflação sob controle, juros descendentes e aumento das reservas internacionais, e gerou quase 2 milhões de empregos, o segundo melhor resultado da nossa história. Na economia, o governo disse que 2012 será um ano de disciplina e ousadia. Na mensagem, a presidente Dilma disse que não vai faltar dinheiro para a área social e as obras de infraestrutura. Serão mais de 125 bilhões de reais para a segunda fase do Minha Casa Minha Vida e 42 bilhões de reais para o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Ela também falou sobre os preparativos do Brasil para as Olimpíadas de 2016 e a Copa do Mundo de 2014. Assim que o Congresso Nacional concluir a análise do projeto de lei geral da Copa, teremos finalizado todos os ajustes na legislação necessários ao cumprimento dos compromissos firmados com a FIFA. Uma prestação de contas sem abordar as questões fundamentais, que são o combate à corrupção. Um governo que demite 7 ministros no ano tinha que dar uma palavra sobre providências contra a corrupção, contra a impunidade. Um balanço positivo, como ela fez, desse primeiro ano de governo. Acho que o governo está muito bem, as próprias pesquisas de opinião pública mostram isso, e ao mesmo tempo a demonstração das principais prioridades, especialmente a política econômica. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, trouxe a mensagem do Poder Judiciário ao Congresso. Ele fez um balanço dos principais julgamentos de 2011. Decidimos que as manifestações em favor da descriminalização da maconha e a realização do exame da OAB não ofendem a Constituição. Discutimos importante legislação, ou seja, alguns aspectos da chamada Lei da Ficha Limpa,
descartando a possibilidade que ela entrasse em vigor no mesmo ano em que foi promulgada. Reconhecemos a constitucionalidade da união dita homoafetiva, reconhecendo-lhe regime análogo ao da união de casais heterossexuais. O Judiciário também destacou a colaboração com o Poder Legislativo. Tais como ativa participação nas discussões sobre os projetos de reforma do Código de Processo Civil, do Código Penal e do Código Eleitoral. Justiça tardia também é injustiça, por isso a mensagem do Poder Judiciário ao Congresso Nacional é uma mensagem positiva no sentido de trabalhar juntos, os três poderes. A viola de Roberto Correia, entrevista com o escritor mineiro Aguinaldo Tadeu e a trajetória da Biblioteca Nacional. Veja agora algumas estreias da TV Senado para este final de semana. O repórter Senado, Guardiã da Memória, traz a história da Biblioteca Nacional, considerada pela Unesco uma das 10 maiores do gênero, com um acervo de cerca de 9 milhões de itens. O programa apresenta curiosidades que envolvem a instituição e sua importância na preservação da memória nacional. Em 1910, 100 anos depois da chegada dos primeiros livros, a Biblioteca Nacional foi inaugurada. Mapas, livros, manuscritos, partituras únicas. Um universo de conhecimento que se espalha por dezenas de salas, centenas de prateleiras. Obras raras, preciosidades reconhecidas. Genialidade brotada no novo país. O Leituras entrevista o escritor Aguinaldo Tadeu. Ele fala sobre seu livro de estreia, O Dono do Rádio, em que homenageia os pré-modernistas ao passear pela linguagem e pelo ambiente lúdico e rural de Minas Gerais. Show cultural Extremosa Rosa, do compositor mineiro Roberto Correia, está nesta edição do Espaço Cultural. Além da viola caipira, ele toca a típica viola de coxo do centro-oeste brasileiro. O Senado Agora fica por aqui. Para você, uma boa tarde e um ótimo final de semana.